Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em nome da comissão organizadora do 8º Colóquio Internacional Diversidade das Culturas, nós gostaríamos de dar continuidade aos debates da tarde de hoje. A partir desse momento, nós vamos estar conversando a partir da exposição com o professor Youssef. O professor Youssef é professor do programa de pós-graduação em História aqui da Universidade Federal de Goiás. O professor ele fez o doutorado dele na Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor é especialista em patrimônio e a conversa que ele fará conosco hoje é território, cultura, democracia e Constituição. Professor Youssef, fica à vontade para a exposição do senhor e nós vamos tentar seguir a mesma dinâmica da conferência anterior. No final, a gente abre para um diálogo com os participantes. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor Marco. Boa tarde a todas e todos. A pesquisa que eu desenvolvo aqui na Faculdade de História, ela é um desdobramento da minha tese e é uma pesquisa que está em curso. Então, eu vou falar mais da pesquisa que eu desenvolvi no seio do doutorado da UFJF, como que essa propositiva transformou-se num projeto de pesquisa aqui no nosso programa e na nossa Faculdade de História. A intenção de juntar esses 4 conceitos é para falar pelo e do patrimônio cultural. Ele será o guia para discutirmos conceitos que intitulam esse trabalho. Muito se comemora da Constituição e por motivos lógicos, coerentes. A Constituição, principalmente se tratarmos do artigo 5º da Constituição, ela é um avanço quando se fala em direitos e garantias individuais e coletivos, coisa que não existia ou não existiu nos mais de 20 anos de ditadura brasileira, civil-militar. E, contudo, ela não é perfeita. Eu gosto de me valer do conceito do Florestan Fernandes, que, além de ter sido o pesquisador e cientista que foi constituinte. Ele falava da Constituição inacabada. Por que esse cuidado que eu estou tendo em falar isso? A gente vive num momento muito perigoso para criticar a Constituição, né? Eu tento usar os eufemismos mais adequados, mais que atendam melhor aos objetivos, para não gerar um efeito reverso daquele que eu quero. Mas a Constituição não foi perfeita, não é perfeita. E muitos dos poderes hegemônicos que durante tantos séculos se apresentaram no Brasil, também se apresentaram durante a Constituinte e obtiveram algumas vitórias. E é sobre isso que eu quero falar. E como o patrimônio foi utilizado como meio para se continuar ou se perpetuar a presença da bancada latifundiária no Congresso Nacional, também na Assembleia Nacional Constituinte. Então, aí está a figura do Ulisses Guimarães, né, que, após sua morte tão obscura, foi martirizado por alguns. É um sujeito que, para a memória de alguns, seus defeitos foram apagados na queda daquele helicóptero, né? Contudo, mediou tensões, mediou conflitos e não aparou algumas arestas que deveriam ser aparadas. Então, esse Ulisses Guimarães, assim como essa Constituição, está repleto de problemas, de defeitos. Eu o coloco, obviamente, por ter sido a cara da Constituinte, né, por ter presidido a Assembleia Nacional Constituinte, e lembrando e usando o próprio Ulisses Guimarães, como outros, a Constituinte foi um momento de palanque para as eleições diretas que viriam.
A gente não pode esquecer disso, né? Não só ele. Se pensarmos nas eleições de 89, o Roberto Freire, o Lula, né, o próprio Ulisses Guimarães, o Covas, então vários foram os constituintes, e estou dizendo ficando só no exemplo do Poder Executivo. Se formos para o Legislativo e para as eleições estaduais, diversos foram os constituintes que utilizaram da Constituinte como palanque. Foi também uma Constituinte que, nas palavras do próprio Ulisses, foi uma Constituinte cidadã, porque foi a primeira e a única até hoje na qual a participação popular foi efetiva, houve amplo acesso ao parlamento, né, que é o lugar de negociação política por excelência. Contudo, e aí eu já peço desculpas agora pelo excesso de textos, mas é necessário fazer só alguns apontamentos, eu não vou ficar lendo, mas aqui, só para exemplificar, começar a demonstrar os detalhes da perversidade da negociação quando se trata de patrimônio cultural e que vai desaguar naqueles conceitos como território, cultura. O artigo 216 da Constituição, tal qual conhecemos, é o artigo principal, primordial, para se falar de patrimônio cultural no Brasil. Quando ele fala de natureza material e imaterial, aqui já existe uma inovação, que é a introdução da categoria imaterial, assim como o registro enquanto instrumento jurídico para a salvaguarda desse próprio patrimônio material. E no parágrafo 5º, já aponto para vocês aqui, já indico para vocês um primeiro problema. Esse parágrafo 5º diz o seguinte: ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Eu não vou nem me ater aqui ao problema conceitual de reminiscências históricas, né? Bastava quilombos que a questão estava contemplada. Muito embora ainda hoje alguns historiadores, cientistas sociais, caiam no equívoco de falar em reminiscentes de quilombos, esse não é o tema da minha problematização. A questão é a seguinte: a proposta apresentada pelo movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte foi: ficam tombados todos os documentos e sítios detentores dos quilombos e a eles serão emitidos títulos de propriedade. O Estado deverá emitir títulos de propriedade aos sítios quilombolas. Isso está presente na Constituição? Sim, lá no artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. Mas, nesse momento, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: percebam que uma proposta única, de um texto único, foi dividida em dois textos normativos, que a sistematização colocou em dois momentos diferentes da Constituição. Eu vou voltar nisso, mas eu quero que vocês já fiquem com essa questão na cabeça. E o artigo 231, eu já estou usando aqui, gente, o texto que é promulgado, tá? Depois eu vou fazer a leitura anterior do processo em si. O artigo 231 define, ele abre o capítulo dos índios. É a primeira vez que num texto constitucional há um capítulo específico para afirmar direitos indígenas, e é a primeira vez que quilombolas são citados literalmente na Constituição e os seus direitos. Essa vanguarda é incontestável. Só que esse parágrafo 1º desse artigo foi promulgado acabando na palavra tradições. Só que a proposta incluía também e seu patrimônio cultural. Deixa eu ler esse texto todo para vocês.
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física, cultural, segundo seus usos, costumes e tradições e seu patrimônio cultural. O patrimônio cultural foi tirado e foi promulgado o texto até tradições. Isso faz diferença? Se a gente combina a leitura do artigo 231 com a leitura do artigo 216, o artigo 216 fala em tombamento. O artigo 216, além do registro, fala em tombamento. E o tombamento é a intervenção do poder público na propriedade privada. Então, essa é a segunda questão que eu quero que vocês mantenham em mente. Aqui está uma cópia de um despacho do então presidente da República, José Sarney, que é o anteprojeto constitucional elaborado por uma comissão por ele instituída, Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, que teve outros apelidos, entre eles Comissão Afonso Arinos, porque era presidida pelo Afonso Arinos. O que é isso? Era também conhecida como Comissão dos Notáveis. Foi uma comissão de intelectuais escolhidos pelo presidente da República para que elaborasse um anteprojeto de Constituição que servisse de modelo para a Assembleia Nacional Constituinte. Aqui reside outro problema. Formalmente, a ANC, através de seu presidente Ulisses Guimarães, não aceita receber esse anteprojeto com base na separação dos poderes e na independência entre os poderes. E então, o José Sarney nem formalmente faz a entrega dessa documentação. Contudo, vários parlamentares constituintes, ao justificarem suas propostas de emenda, e dentre elas as propostas de redação dos artigos voltados para patrimônio cultural, direitos quilombolas e direitos indígenas, utilizam desse anteprojeto como justificativa técnica para o seu voto de emenda. Por que eu estou destacando isso? É complicado pensarmos uma Assembleia Nacional Constituinte que visa retomar o regime democrático. Contudo, uma Assembleia que não é exclusiva. Os parlamentares continuavam trabalhando nos seus afazeres ordinários, eles não eram parlamentares só constituintes. Havia a presença dos senadores biônicos, eleitos em 1982, ou seja, durante a ditadura militar. Eles estavam presentes dentro da Assembleia Nacional Constituinte. E, não formalmente, contudo, materialmente, o texto sugerido pelo presidente da República, que entra por um golpe, é utilizado como justificativa formal. Lembremos o seguinte: o Tancredo é eleito presidente da República, certo? Só que o Tancredo não assume. Ele foi eleito, mas ele não foi diplomado e assumiu. Logo, se ele não assumiu, o José Sarney não é o vice. Ele não chega a ter a condição jurídica de vice-presidente. Então, era preciso novas eleições, não é? Não, mas PMDB entrar pela janela é pleonasmo. O que essa comissão Afonso Arinos sugeriu? Criada pelo Decreto 91.450 de 1985. As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis e serão demarcadas, a eles cabendo a sua posse permanente, ficando reconhecido seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo. Isso aqui todo mundo sabe que não existe na Constituição. Usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo. Já pensaram? Não haveria mineração no Brasil, né? Do subsolo e de todas as utilidades nelas existentes. E aqui entra a questão. São terras ocupadas pelos índios, as por eles habitadas, incluídas as necessárias à preservação do seu ambiente e do seu patrimônio histórico. Isso é tirado. Notem que há muita semelhança desse texto
desenvolvido pela Comissão Afonso Arinos, em 85, e o que a gente vai ver promulgado em 88, com exceção do que fala do patrimônio. Lembrando que o tombamento é uma forma do Estado intervir na propriedade privada. O artigo 398 é muito semelhante também ao caput do artigo 216. A cabeça do artigo 216 é muito semelhante a esse artigo 398. Eu não vou ficar lendo para não ficar chato, mas eu destaco aqui a questão dessa inovação jurídica, que é a presença das categorias material e imaterial. Isso já está presente na Comissão Afonso Arinos, em 1985. Só para vocês terem uma ideia, a Unesco só vai definir o que é patrimônio imaterial, através de suas cartas patrimoniais, em 2003. O Brasil faz isso em 1988. Em 1997, há um encontro em Fortaleza, para debater a necessidade da regulamentação, e a regulamentação é feita em 2000. A Unesco faz isso em 2003. Vale esse destaque. Além de existir a Comissão Afonso Arinos, já durante a Assembleia Nacional Constituinte, com o recém-criado Ministério da Cultura, que não existe mais, mas que existia, foi criado na década de 1980, em 87, o Celso Furtado era o ministro da Cultura. Olha que diferença, né? O Celso Furtado reuniu alguns especialistas em patrimônio, e na época o IPHAN tinha o nome de secretaria, era a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para que desse apoio técnico aos parlamentares que estivessem trabalhando com o tema de patrimônio. Março e abril de 87. O texto do IPHAN também tem influência do texto de 1985, do anteprojeto. Ou seja, os técnicos do IPHAN foram na Comissão Afonso Arinos para se apoiarem em um texto prévio. São bens culturais de natureza material ou imaterial, individuais ou coletivos, portadores de referência à identidade nacional e memória. Isso, se vocês forem ao caput do artigo 216, vai estar lá. Com um acerto de redação aqui ou acolá, ou na divisão do caput do artigo em incisos. E, só para explicar um pouco a dinâmica do processo constituinte, antes de chegar ao texto final, o início da Constituinte é organizado em subcomissões temáticas. Tá? As 8 comissões temáticas são construídas por 3 subcomissões temáticas cada. Então, nós temos 24 subcomissões temáticas. Entre elas, a de cultura, educação e desportos. Então, ao reunir o texto das 3, as comissões tinham seus anteprojetos, e depois os 8 anteprojetos se uniam para se transformar no anteprojeto de Constituição. Vocês entenderam? 24, 8, 1. E a versão final do anteprojeto dessa comissão falava, literalmente, que o patrimônio e as manifestações da cultura popular, principalmente as indígenas e afro-brasileiras, terão a proteção especial do Estado. Já adianto para vocês, isso não permanece no texto final do texto constitucional. Vale dizer que a única comissão das 8 que não entregou o seu anteprojeto no prazo pré-determinado pelo regimento interno foi a comissão na qual cultura fazia parte, que é a comissão da família, da educação, cultura, esporte, ciência, tecnologia e da comunicação. Por quê? E aí o Arthur da Távola, que era o relator, teve que fazer uma versão ele mesmo, com a anuência do Marcondes Gadelha, que era o presidente, porque houve um impasse sobre a concessão de TV e rádio. Imagine que alguns constituintes insurgentes, certamente comunistas e que morrerão vão para o inferno,
sugeriram proibir que a Rede Globo tivesse mais concessões de rádio e TV, porque as concessões teriam se transformado em monopólio. E aí o embate, a disputa foi grande, a intervenção direta do Roberto Marinho ligando para os constituintes e usando, sabe-se lá quais argumentos para convencê-los. E quem era o ministro das telecomunicações do José Sarney? Antônio Carlos Magalhães. E o Antônio Carlos Magalhães comparece a uma das reuniões para resolver esse problema aos moldes do Toninho Malvadeza. Lembrando que a família Magalhães é a detentora da concessão de rádio e TV no estado da Bahia e é filial da própria Rede Globo. Né? Então, essa é uma questão que tangencia, mas que indica o porquê do atraso e que, contextualmente, é importante citar. E o Arthur da Távola retorna a versão do que era a Comissão Afonso Arinos, o texto. Ignora aquela proposição de, principalmente, a cultura indígena e afro-brasileira e retoma a um texto um pouco mais estéril, apesar de mais abrangente, do ponto de vista conceitual, do que havia sido apresentado. O Otávio Elísio, eu destaco o nome dele aqui, ele era um constituinte do então PMDB, e naquela cisão na qual surge o PSDB, ele vai migrar para o PSDB. Ele é de Ouro Preto, participou de comissões municipais e estadual de patrimônio, sempre esteve vinculado a esse tema, e foi um cara que dialogou muito com o próprio Florestan Fernandes, com as participações populares sobre o conceito de patrimônio. O Ailton Krenak, que é um dos meus entrevistados da minha tese, assim como o Otávio Elísio, chamou o Otávio Elísio de parabólica de reivindicações quando se fala de patrimônio e de culturas até então não reconhecidas pelo texto jurídico. Então, passada essa fase das subcomissões e comissões, nas etapas de sistematização plenário, e aí já indo para a redação, revisão de português, essas coisas e a promulgação, algumas manifestações sobre o texto para justificar por que aqueles trechos ou foram retirados ou por que o texto dos quilombolas foi dividido em dois. O Álvaro Vale, que é do então PL do Rio de Janeiro, ele apresentou uma emenda supressiva do então artigo 388, que depois vai se transformar em 216, dizendo simplesmente que não cabe à lei definir o que constitui patrimônio cultural brasileiro. Ele queria que não houvesse nada no texto constitucional acerca do tema. Ele não obteve sucesso. A gente sabe que, ainda que houvesse uma presença conservadora na Constituinte, as forças progressistas conseguiram um certo avanço, principalmente pelo apoio da participação popular. Né? O Acival Gomes, do Sergipe, também solicitou a supressão do artigo 388, e a justificativa dele é mais assintosa ainda que do Álvaro Vale, por ser incompatível com a garantia individual do direito à propriedade. Esquece esse indivíduo que, desde 1934, desde a Constituição de 1934, a função social da propriedade está presente no corpo constitucional, e mesmo as constituições outorgadas depois de 1934 mantiveram em seu texto a função social da propriedade. Uma vez o professor Carlos Oiti falou nessa mesa que é algo interessante, e eu concordo com ele. Ele disse assim, se a Constituição, porque a gente estava falando um pouco sobre esse tema, ele falou, se a Constituição tivesse sido, se a Constituinte tivesse acontecido depois da queda do Muro de Berlim, talvez a função social da propriedade não estaria presente no corpo da Constituição. Eu achei muito pertinente essa dá o que refletir, né? Dá o que pensar. Só que, diferente do Álvaro Vale e do Acival Gomes, que não tiveram sucesso, o Rubem Branquinho obteve. Rubem Branquinho, PMDB do Acre, era um engenheiro que ganhava sua vida destruindo a floresta amazônica para abrir rodovias que ligassem o Brasil à Bolívia. E esse texto final, que a gente vê lá no parágrafo 1º do artigo 231,
é fruto da emenda apresentada pelo Rubem Branquinho, no qual suprime a expressão segundo seus usos, costumes, tradições e seu patrimônio cultural. Qual foi a justificativa dele? Disse o Rubem Branquinho o seguinte: imaginem se os indígenas da Amazônia resolvem pedir o tombamento da mesma. Para um cara que ganha vida destruindo a floresta para abrir rodovias. Não é? Advogou em causa própria e ganhou. E aqui eu mostro ipsis literis o que era o então artigo 25 do projeto de Constituição, quando se falava de quilombolas. As comunidades negras remanescentes dos quilombos é reconhecida a propriedade definitiva das terras que ocupam, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Ficam tombadas essas terras, bem como os documentos referentes à história dos quilombos no Brasil. Era um texto só. E até a fase R manteve-se assim. E depois ela foi dividida. Tá? O Bernardo Cabral, que foi o relator do anteprojeto da Constituição, depois de passado todas essas divisões de trabalho, apresentou o texto, já aparecendo lá o parágrafo 5º, a separação entre o reconhecimento da propriedade quilombola do reconhecimento da cultura quilombola. Aí a minha pergunta é, dentre outras, como separar cultura de território? Como pensar na cultura quilombola e na cultura indígena, para ficar só em 2 exemplos, sem reconhecimento do vínculo desses grupos com a sua terra? Isso é impossível. E aí a questão vai mais adiante. Não só esses textos foram ou suprimidos ou divididos, mas como a parte da cultura que tem um viés de palanque mais apelativo fica no corpo permanente da Constituição, mas a parte do reconhecimento do território vai para o ato das disposições constitucionais transitórias, que é como se fosse um anexo da Constituição. Um anexo da Constituição que trataria de normas transitórias. O que é uma norma transitória? Exemplo, em 1993, ocorrerá um plebiscito para se determinar o sistema de governo. Aconteceu o plebiscito, a norma torna-se apenas um fato histórico. Agora, onde está a temporalidade desse artigo? Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Isso deveria, segundo a proposta, estar presente no corpo permanente. A Carmen Lúcia, antes de se tornar ministra e antes de subir no pedestal, ela disse num texto dela que as normas que estão presentes no ato das disposições constitucionais não são juridicamente inferiores às normas que estão no corpo permanente. E eu concordo com ela. E concordo também com ela quando ela diz, porém, politicamente são distintas. É claro. Qual é a força política de uma norma constitucional no corpo permanente, de uma norma constitucional transitória, que, embora o artigo 68 não tenha caráter transitório, ele é classificado como tal. Quem é que, pós-promulgação da Constituição, vai atrever-se a apresentar um projeto de lei que regulamente a emissão de títulos aos quilombolas, se é uma norma que está no ADCT e tem normas permanentes que sequer foram regulamentadas até hoje? Sem contar que a maior bancada ainda é a ruralista e latifundiária. Até que surge um presidente maluco, que em 2003 assina um decreto, suprimindo essa lacuna deixada pelo Poder Legislativo, determinando que quilombolas, além de do critério ser do autorreconhecimento e autodeclaração, o Estado regulamenta como o Estado vai emitir. E aí começa, durante o governo Lula, a emissão de títulos de quilombos e indenização a latifundiários, que estão perdendo suas terras. Obviamente que essa mesma bancada ruralista mobiliza-se
e aciona o Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, que só é resolvida no governo Temer. Foi o PFL que ajuizou essa ação. O PFL ainda existia em 2003. Então, de 2003 a 2016, isso vai ser debatido no STF. O que é debatido no STF? Se uma norma constitucional é constitucional. Se uma norma que está presente na Constituição é constitucional. Aí eu vejo um pouco de mais razão no que a Carmen Lúcia disse. Se essa norma estivesse no corpo permanente, a força política dela era muito maior. E, para piorar, durante o governo Temer, todas as ações de reconhecimento de territórios quilombolas foram suspensas enquanto o assunto não fosse resolvido no STF. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, quem presidia a comissão destinada à reforma agrária? O senhor Edson Lobão, do então PFL do Maranhão. E o Dante de Oliveira, aquele mesmo que emprestou o seu nome para a emenda Dante de Oliveira, de convocação de eleições diretas, né? Ele era o ministro da reforma agrária, do Sarney. E o que disse o Dante de Oliveira, participando de uma audiência sobre a reforma agrária? Porque eu quero um outro problema trazer para vocês. A própria sistematização dos trabalhos constituintes foi perverso. Por quê? Em uma comissão, se a gente pensar em direitos indígenas e quilombolas, notem o seguinte, em uma comissão estava sendo debatido cultura. Em outra comissão estava sendo debatido o direito de minorias. E numa terceira diferente, reforma agrária. Isso esvaziou, enfraqueceu esses movimentos sociais. Porque, por exemplo, o movimento negro tinha como uma das suas pautas mais fortes o combate ao racismo. Então, o racismo estava sendo debatido na comissão de minorias, esvaziava-se a comissão de cultura, esvaziava-se a comissão da reforma agrária. O que eu quero que vocês imaginem é o seguinte, como os quilombolas e os indígenas, ainda que presentes na Constituinte, dariam conta de se fazerem representar em 3 comissões que estão tratando de temas teoricamente distintos, mas que não existem um sem o outro para esses grupos. E aí o que vai dizer o Dante de Oliveira? A questão indígena tem a minha total solidariedade. Fui e sempre serei um defensor forte da questão indígena. Os índios têm o direito sagrado de terem suas terras. E as reservas indígenas devem ser demarcadas definitivamente para que reine a paz e a tranquilidade e que definam as áreas dos índios urgentemente. Entendo que, como há outro artigo na Constituição, ou seja, tem outra comissão debatendo isso, se não me engano, 198, que trata dos direitos indígenas, talvez seja desnecessário incluir aqui essa mesma questão social. Na Comissão de Reforma Agrária. O então ministro da Reforma Agrária disse, na comissão destinada a esse mesmo tema, que não era necessário debater reforma agrária ou assentamento dos indígenas, porque isso estava sendo conversado em outra comissão. Certamente isso foi citado em outra comissão, porque não tem como falar da sobrevivência da cultura indígena sem um assentamento e a demarcação de terras indígenas. Só que aí o jogo de empurra. Não é? Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se dá para enxergar daí. Lá na Comissão 6, Comissão da Ordem Econômica, a C é a subcomissão da Política Agrícola e Fundiária da Reforma Agrária. Na 7, Ordem Social, subcomissão dos negros, populações indígenas. Na 8A, subcomissão da Cultura. A perversidade é tamanha que, no momento de promulgação e sistematização do texto final, os temas que estão na 7 e na 8 ficam no mesmo capítulo. Ou seja, quando a gente lê a Constituição, dá a impressão, se for perguntado em qual comissão estavam populações indígenas e negros e cultura, estavam na mesma. Não, não estavam. Uma estava na ordem social e a outra nessa comissão da família, educação, cultura, blá, blá. Na Constituição promulgada, existe um capítulo chamado capítulo da ordem social, onde está a cultura. Mas a cultura não foi debatida na comissão
da ordem social durante a Assembleia Constituinte. Vocês entenderam? Compreenderam? É um pouco confuso isso, porque vai e volta de texto, mas a própria sistematização do debate constituinte enfraqueceu as reivindicações de grupos sem a força política que detinham outros. Como é que fica, então, na Constituição, no texto final? A reforma agrária continua na ordem econômica e a cultura e os índios ficam dentro da ordem social, como se tivessem sido debatidos nos mesmos momentos, nas mesmas audiências, com as mesmas pessoas. Só para vocês compararem. Aqui, à esquerda, como foi na Assembleia Constituinte, e à direita, como ficou na Constituição. Notem. A reforma agrária continua onde estava. A ordem social divide-se em 2 capítulos. Os indígenas que estavam na ordem social vão para um capítulo à parte, enquanto que a cultura, que estava no 8, vai para o título 8, como se tivesse debatido dentro da ordem social. Então, a discrepância do que é como foram debatidos os atores sociais, políticos, e como foi o texto final. E, para encaminhar para a conclusão, como é que esses caras que estavam lá em 1987, 88, estão fazendo o que hoje? O CIMI fez essa publicação chamada Congresso Anti-Indígena, que está disponível para download gratuito, dos parlamentares que mais atuaram contra os direitos indígenas, ou seja, continuaram sendo coerentes, né? O Edson Lobão, que eu falei há pouco, que estava na Assembleia Nacional Constituinte, ele recebeu doações do agronegócio, de empreiteiras, de mineradoras. Ele foi investigado pela PGR por suposto auxílio à Vale. Tanto a Rose de Freitas quanto o Roberto Balestra também estiveram na Assembleia Nacional Constituinte. De quem que eles receberam doações? Agronegócio, empreiteiras, mineradoras. Bonifácio de Andrada. Infelizmente, meu vizinho, lá em Minas. De uma estirpe que está no poder desde o século XIX. Né, os Andrada. E reproduzem que é um horror. Né? Neto dele já é deputado estadual. Ele esteve na Assembleia Nacional Constituinte, doações recebidas de empreiteiras, mineradoras. Entre outras coisas, destacam-se entre as atividades dele medidas legislativas voltadas para a área de mineração vinculadas à exploração e lavra de reservas minerais em terras indígenas. E esse senhor aí, muito conhecido nessa cidade, era, durante a Constituinte, o representante da UDR, União Democrática Ruralista. O Ulisses, de uma forma debochada, disse que ele era muito mais constituinte que outros constituintes. De tamanha era a presença dele como lobista dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Doações, agronegócios, empreiteiras, mineradora. Né? Ele, entre outras coisas, ele votou contra a PEC do trabalho escravo e a favor das alterações do Código Florestal. Antônio Anastasia, e aqui não foi constituinte, mas eu estou reforçando só o meu argumento do apoio de bancadas latifundiários, mineradoras e tal. Relator do golpe de 2016. Doações, agronegócio, empreiteiras, mineradora. Carlos Marum, um dos porta-vozes do golpe de 2016, depois foi ministro do Temer. Agronegócio, empreiteiras, mineradoras.
Ele está envolvido em 4 bancadas: ruralista, mineração, da bala e empreiteiras, todas amigas dos indígenas e dos quilombolas. Romero Jucá, autor da famosa frase, né? Com STF, com tudo. Também presente, figura protagonista do golpe de 2016. Um dos representantes da bancada ruralista. E muito interessante lembrar que, se não me engano, no final da década de 80 ou no início de 90, ele foi presidente da FUNAI. Né? Onyx Lorenzoni, já da quadrilha do golpe de 2018, da continuidade do golpe. Bancadas ruralista e bancada da bala. Doações do agronegócio, empreiteiras, mineradoras, do armamento. Então, ainda que essa Constituição imperfeita, ela avançou sobremaneira, principalmente naquilo que eu falei para vocês sobre o artigo 5º da Constituição. E aqui o Ailton Krenak, não por acaso, foi escolhido para estampar a capa do meu livro, que é a minha tese, na qual eu trabalho, isso que foi dito aqui, num gesto rintá, que os Krenak chamam de rintá, que durante a plenária na qual todos podiam, durante 5 minutos, falar em defesa da emenda, o Krenak disse, na entrevista que eu fiz com ele, que tudo aquilo que tinha sido negociado durante as subcomissões e comissões foi modificado às portas fechadas pelos constituintes. Então, enquanto ele começa a defender a emenda para garantir os direitos indígenas, ele começa a pintar o rosto de genipapo. E esse gesto é um gesto não só de declaração de luto, mas também de declaração de guerra. Né? Ou seja, a nossa trégua foi até o momento da defesa em plenário, depois a guerra foi declarada. E eu peço a licença de vocês para passar o vídeo dessa fala dele, que é um vídeo curto, de 3 minutos, para poder encerrar a minha participação. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado ultimamente aéticos, e eu espero não acreditar com a manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não poderão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que muitos senhores poderiam nunca apontar atos, atitude da gente indígena no Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu
inteiro. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em estrelas no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é inimigo dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas. Ele me confidenciou, da última vez que a gente esteve junto, ele veio aqui para dar uma palestra no mês passado, e ele disse que disso não foi nada preparado. Eu falei, como não, Ailton? Você improvisou? Eu falei, improvisei. Mas estava de terno? Ele falou, eu peguei emprestado. A calça ficou até grande. Então, o resultado do que tinha surgido dos anteprojetos, então publicados para serem encaminhados para a sistematização do texto final, mostrou que tudo aquilo, conforme eu disse antes, que havia sido negociado e debatido em audiências públicas, havia sido modificado em debates entre os constituintes às portas fechadas. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Então, ao agradecer a fala do professor Youssef, gostaria de convidá-los a participar do debate, fazendo indagações ao professor. Acho que nesse primeiro bloco nós poderíamos abrir para 3 intervenções. O professor as responderia e nós voltaríamos, caso haja interesse dos colegas no debate. Eu gostaria de começar fazendo uma provocação, professor, porque me parece que, afinal, né, até então, afinal de contas, em 2018, Deus ouviu todas as preces e nos deu um vingador, né? Afinal de contas, o nosso presidente Bolsonaro vai acabar com tudo isso, né? Já está acabando, né? Então isso não é mais problema. O problema que fica para nós agora, professor, é como articular de novo essas questões de defesa do patrimônio, do território, das populações mais subalternizadas da sociedade brasileira. Como que isso se coloca hoje? Tendo em vista, como eu disse, um Deus vingador, afinal de contas, ouviu as preces e tudo isso está indo literalmente por terra. Gostaria de colocar à disposição dos colegas para outras intervenções, por favor. Não são perguntas, são comentários, só que, se você quiser complementar, né, eu gostaria de te ouvir a respeito. A primeira coisa que eu pensei aqui, eu acho que é uma coisa que até interessa a Fernanda, que está ali também, né? Esse processo entre a elaboração, a sistematização e a aplicação da lei, né? Não só a gente não conhece a nossa Constituição, como a gente vive dizendo que deveríamos ler e conhecer a nossa Constituição. E, com a sua fala, eu fiquei pensando o seguinte, não adianta só ler a nossa Constituição, né? Não adianta só conhecer a Constituição se eu não conheço esse processo que você narrou aí, né? Que vai da elaboração, passa pela sistematização e chega ao problema da aplicação da lei, né? O que vale, o que não vale e o que já nasce como letra morta, né? Isso é muito interessante. Assim como é muito interessante essa diferença que você fez, que você remeteu até a Carmen Lúcia, né? Entre o que está no texto da Constituição e o que é disposição transitória. Você falou que ela fez isso, claro, bem antes de virar ministra do Supremo, mas você não falou exatamente quando. E eu fiquei curiosa com a data, porque eu queria saber se ela falou isso no decorrer da Constituinte, se ela falou isso depois da Constituinte, e se depois da Constituinte, em que momento exatamente, né? Foi logo depois ou houve um tempo de espera grande aí, né? O segundo comentário é essa relação, a pergunta que você se colocou, né? Colocou para o seu trabalho, que é como separar cultura e território, né? Eu acho que os constituintes sabiam bem, né? O objetivo era esse, né? Isso está na base, né, da forma como eles encaminham a própria Constituinte, e isso remete a um problema histórico, né, que é a questão da posse do território,
né, da parte das populações, vou chamar de populações originárias, né? Então, a gente tem aqui um problema histórico colocado, né, e que não se resolve, né? E uma terceira questão, eu fiquei pensando aqui nas teorias clássicas das ciências sociais, né, sobre as elites políticas, e como nós podemos ser usados de exemplo para essas teorias clássicas, né, como a circulação, a reprodução e a permanência das nossas elites políticas, né, dificultam qualquer mudança institucional efetiva. Então, não se trata só da organização de movimentos sociais, mas também desse caráter institucional, né? Isso me parece muito importante. Às vezes a gente fala bastante do movimento social, o movimento social é fundamental, mas ele tem que dialogar com a instituição, né? E a maior prova disso é exatamente essa dificuldade de transformação no interior das nossas elites políticas. Não são perguntas, são comentários que a sua fala me fez pensar. Você falou que ia ser cansativo. Eu comentei aqui com o Tiago que você é muito didático. E queria também um último comentário, além de não ter sido nada cansativo, achei bela a segunda fotografia que você apresentou. Depois do Ulisses Guimarães, a fotografia dos indígenas e o terceiro, né, com a Constituinte, com um esboço, um facsímile, me parece. Né? Exatamente, essa. Bom, é isso, Youssef. Obrigada pela apresentação. Youssef, eu também quero pegar carona e fazer uma pergunta, porque na dissertação, acho que de mestrado do Cristiano Simon, da UEL, chama O Campo dos Senhores, a atuação da UDR, ele fala que a UDR produzia muitos documentos acerca da defesa da propriedade privada, e eu queria que você falasse o que você encontrou, então, se é que você encontrou esses documentos. Óbvio que a gente viu a foto do Ronaldo Caiado, a Carmen Lúcia tem um parentesco com um coronel goiano, que é o Otávio Lage, ela é cunhada do Otávio Lage, foi governadora de Goiás, então a Carmen Lúcia é uma das que reproduz essa elite do poder que está aí. Goiás está sempre balestra, foi deputado federal por 8 mandatos. Se tivesse sido reeleito, teria alcançado quase o recorde do Miro Teixeira. Enfim, a gente, infelizmente, produz muita coisa ruim a nível nacional e federal. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, do contradocumento. Quando você chama a atenção do processo legislativo, e é muito interessante, vai de comissão, vai contra a comissão, o lobby atua muitas vezes para você conseguir convencer o deputado. Não, insere o que já está pronto aqui no meu documento. E o que muitas vezes um parlamentar pergunta tem vício de constitucionalidade? O cara sempre vai falar que não. Mesmo se tiver, fala que não, porque você vai discutir o mérito lá na frente, igual você falou no MADIM ou no MADI, que é ação direta de constitucionalidade. Nesse sentido, aí recuperando o início, o que esse pessoal da ultra ou da extrema-direita produzia? Terra indígena não tem que nem ter direito de posse, nem título, nem autodeterminação. Quem vai falar o que somos nós da UDR, somos nós dos setores conservadores, o que é quilombo, o que é terra indígena, e se vocês quiserem assim, amém. Se não quiser, a gente vai barrar tudo, negociando outras coisas. Aí começa aquela negociação cruzada. Então vocês não querem isso? Então vou atrapalhar em outra área. E aí você chama, provocando a negociação, porque você quer, com isso que chama-se diversionismo, né? Eu vou jogar fogo numa outra área, quando o pessoal chegar lá, taquei fogo aqui porque eu quero negociar lá atrás. Então, eu queria que você falasse um pouco desses meandros do poder, e parabéns, foi super tranquilo, podia ter continuado até mais informações que foi excelente, Youssef. E Botafogo 1, Corinthians 0. É chato, eu digo assim, acompanhar a modificação do texto. Eu quando dei aula na arquitetura, aprendi com meus alunos que PowerPoint não é para texto, é para imagem. E eles têm razão. Mas aqui não tem jeito de não ser assim. Então, eu sempre peço desculpas, porque historiadores, PowerPoint não é para texto. Né? Aí depois eu venho para o som de texto. Né? Mas, enfim. Professor Marco Antônio, a sua pergunta dá uma tese. Né? Eu fiz uma pergunta parecida a essa para o Ailton Krenak. Ele falou assim, nós indígenas estamos fazendo a nossa parte, a gente está se mobilizando, a gente está superando as diferenças internas, porque existem
diversas diferenças. Tá? O problema é que a esquerda brasileira não tem feito o mesmo. Né? Foi uma questão que ele levantou. E ele disse o seguinte: é muita ingenuidade achar que o governo do PT, tanto Lula quanto Dilma, apesar de apontarem vários critérios progressistas, favoreceram os indígenas. Não favoreceram. Foram governos altamente danosos aos indígenas. Então, eles não obtiveram esse avanço que formalmente se apresenta na Constituição Federal. Eles não sentiram. É a palavra dele, claro. É um ponto de vista. Mas que eu encontrei essa observação em outros textos, em outros manifestos. Eu participo de eventos científicos que têm a participação de várias etnias indígenas, e esse é uma fala recorrente. Nós ainda estamos em guerra contra os brancos. A gente está há 500 anos em guerra contra os brancos. A gente tem que mostrar que é originário durante 500 anos. E acho que eu posso até pular para a questão do Augustus. O professor Antônio Augusto Arantes, ele é um antropólogo da Unicamp, que eu também entrevistei para a minha tese, e ele representou a ABA, Associação Brasileira de Antropologia. Ele e a Manuela Carneiro da Cunha. E aí um foi para uma comissão, outro foi para outra. Ou seja, há uma tradução melhor da sistematização jurídica. Né? Olha, eles estão dividindo os assuntos, então vai você para esse e você... Né? E o Antônio Augusto participa de algumas subcomissões que falam de patrimônio, e ele disse que, no caput do artigo 216, que diz que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial referentes à identidade, memória e ação dos diversos grupos formadores da sociedade brasileira. Ele fala, olha aí, mais uma vez, a naturalização, a alegoria, o mito das três raças. Durante o século XX inteiro, isso foi debatido, né? Foi naturalizado, depois as teorias todas que a gente estuda da primeira metade do século XX, no corpo constitucional. Como é que o próprio artigo 216 fala em diversos grupos formadores e tenta nivelar de uma maneira forçosa, de cima para baixo, as diferenças que realmente existem, porque uma coisa é diversidade e outra coisa é diferença. Né? E durante o governo PT vem essa revolução que é a autodeclaração e o autorreconhecimento. Né? Então, são questões que até hoje estão pendentes, que produzem efeitos dentro da própria universidade, viu, né, se a gente pensar um sistema de cotas, que antes bastava a autodeclaração, depois é preciso uma comissão de heterorreconhecimento, né? Então, isso é uma questão extremamente complicada, mas que é naturalizada. Basta, se a gente pensar aqui em Goiânia, o monumento das três raças. Só falta ter daqui a pouco, um monumento da eugenia. Né? Põe um César Lombroso do lado do bandeirante lá e pronto. Fabiana, é um processo mesmo. Né? É convocação, elaboração, sistematização, promulgação, aplicação. No direito é muito comum um estudo de um embate teórico que houve da virada do 19 para o 20 entre o Lassalle e o Hesse, sobre qual seria a natureza da Constituição. Um dizendo que a Constituição nasce como algo escrito que vai partir, só vai se transformar em Constituição quando começar a ser aplicada. O outro diz, não, a Constituição nada mais é que papel, pode ser rasgado, porque o espírito dos direitos constituintes já está naquela comunidade, já está naquele grupo. E aí você faz a pergunta mais difícil, como aplicar? Sempre quando me surge essa pergunta, eu respondo da mesma forma. A instituição do imposto sobre grandes fortunas está no corpo permanente da Constituição e nunca foi regulamentado. Por que nunca foi regulamentado? Porque as grandes fortunas estão nos bancos do Senado e da Câmara.
É a mesma questão. Por que nunca foi regulamentada a emissão de título de propriedade para quilombolas? Foi feito mediante decreto. E decreto é uma delegação que o legislativo dá ao executivo para legislar. Exatamente. E aí entra toda essa celeuma. Se o imposto das grandes fortunas está no corpo permanente e não é regulamentado, o que dizer da demarcação de terras indígenas e de emissão de título de propriedade quilombolas que estão no tal da DCT? É um confronto político. A própria forma como entrar na sistematização da Constituição já é um confronto político. As constituições anteriores começavam com o direito de propriedade. A Constituição de 88 começa com direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivas, além dos princípios do Estado. Né? Além disso, a Carmen Lúcia fala isso no início dos anos 2000. Ela ainda não era ministra do STF. E havia uma situação democrática muito confortável para se criticar a Constituição, para se falar de hierarquia jurídica da Constituição, de hierarquia política. Né? E já deu um tempo para ela usar a doutrina FHC e dizer, né, esqueçam que eu escrevi. Né? Um efeito perverso disso tudo é a teoria que o próprio STF levanta do marco temporal. O que seria marco temporal? São terras indígenas, aquelas ocupadas pelos indígenas ou por eles reivindicadas a partir de 5 de outubro de 1988, que é o dia da promulgação da Constituição. Vai esquecer os indígenas que foram expulsos de suas terras, os indígenas etnias que tinham sido dadas como extintas, mas que emergiram porque grupos que tinham sido abrigados por outras etnias reencontram e refundam seus grupos. Então eles não têm terra? Isso é o STF que está dizendo. Não é nenhum pensador ou pensadora da direita que está lá no gabinete dele, no ar-condicionado, lendo Olavo de Carvalho. É o STF. Isso é muito sério. E aí tem que vir um grupo falar do indigenato. Né? Da mesma forma, reminiscente de quilombo é dizer que quilombo é só aquilo que existiu até 1888. Depois torna-se reminiscente. Os quilombos continuam sendo lugar de resistência. E aí, indo para as questões do Tiago, eu até cheguei a ver algum desses documentos, só que o meu trabalho era hercúleo. Eu comecei a pesquisa da seguinte forma: eu vou buscar a documentação à medida que o processo caminhou. Então, eu vou primeiro na subcomissão, na 8A, que isso está tudo digitalizado, tudo. Depois da 8A, eu vou para a comissão 8, depois eu vou para a sistematização e depois vou para a promulgação. Só que nesse caminho, porque o meu problema era como o artigo, de uma forma bem resumida, como o artigo 216 foi escrito. Eu não pensava no problema do conflito de terra, lá no anteprojeto. Eu não pensava na sistematização da Constituição. Eu só pensava, quem é que estava lá para dizer que o artigo 16 é isso que é? Quais foram os conflitos travados? Então, os conflitos sobre o conceito de patrimônio quase não apareceram. Primeiro, que na sistematização só houve uma reunião marcada com o tema cultura. Cultura. Uma reunião para falar de cultura. Claro que os temas apareciam em reuniões com temáticas distintas, porque ninguém podia segurar a reivindicação. Né? Você estava lá falando de esportes, e alguém levantava uma questão, e se aquilo insuflasse a plateia, não havia como ignorar. Mas, e outra coisa, a Constituinte foi prevista para durar 1 ano. E ela durou quase 2. Por quê? Por causa do golpe do Centrão de derrubar o regimento interno e fazer outro. Por que houve isso no final de 1987?
porque a Constituição estava progressista demais. Que horror é esse aí de função social de propriedade? Né? E aí tem o golpe, aí tem a cisão também do PMDB, tem aquele racha, e os caras conseguem, no peito, mudar a regra do jogo com o jogo já andando. E isso atrasa a Constituição. Né? E isso modifica a composição das mesas, isso modifica quem é que preside, quem é relator, quem é... O Bernardo Cabral, para ser relator, foi uma briga de bastidor, de vai na casa de um jantar de noite, sem o outro saber, que vem... Né? Sem contar as fofocas do Constituinte, que existem livros e livros de jornalistas sobre isso, na qual havia um momento de trégua. Por exemplo, às quartas-feiras tinha pelada. O Aécio, que era constituinte, foi o primeiro mandato dele, foi como constituinte, ele jogava no time do Lula. E ele veio dar uma entrevista recentemente aí, falar que o Lula só jogava porque o Lula era o dono da bola. O Lula é dono da bola em todos os sentidos, né? Até mesmo para aceitar aquele moleque, que o único argumento de campanha dele era ser neto do Tancredo, né? Além disso, Tiago, só para você ter uma ideia, só da subcomissão 8A são 500 páginas de documentação. Da subcomissão 8A. E aí eu fui caminhando e falei, eu não posso ficar só falando de cultura, porque senão eu vou reforçar o argumento que eu estou criticando. Como é que falar de cultura sem falar de território? Então eu tive que pesquisar também a subcomissão de reforma agrária e a sua comissão, e também das minorias e a sua comissão. Então eu não tinha condições de me aprofundar sobre o DR. Sabe? Não tinha tempo, não tinha mesmo. Eu estou fazendo isso mais agora. Minha intenção é me aprofundar mais agora. E lembrar o seguinte, que uma Assembleia Nacional Constituinte é um processo de uma Constituição originária. Então, não tem regra a seguir. Esse é um dos problemas da Assembleia Nacional Constituinte não ser exclusiva. Imagina o seguinte, o deputado está aqui hoje defendendo que a Constituição não deve tratar de patrimônio, e amanhã está numa reunião ordinária da Câmara dos Deputados, tendo que refletir a partir do texto da Constituição de 67 com a emenda constitucional de 69, que fala de patrimônio. Porra, de 67 fala de patrimônio e a de 88 não vai falar? Né? Então, é algo que mostra que essa transição negociada deixou muitas feridas, né, muitas marcas na Constituição e feridas abertas até hoje. Né? Além disso, havia um grupo de conservadores que entendia, e isso reflete na posição que o Gilmar Mendes tem hoje, de que não haveria necessidade de legislar sobre os indígenas, porque eles deixariam de existir, de acordo com o processo civilizatório fosse... Essa era a visão de muitos dos parlamentares constituintes. Para você ter uma ideia de uma... que eu lembro que agora, do proponente, a Polícia Federal fez uma proposição, uma emenda, é uma emenda à Constituição, uma emenda popular ou de iniciativa de associações e grupos, para que a censura estivesse presente na Constituição Federal como instrumento de recolhimento de prova. Um pedido formal da Polícia Federal. Olha, mantenhamos a censura, caso o ato do censor não seja atendido, isso transforma-se numa prova que pode inaugurar um processo crime contra o Chico Buarque de Holanda. Isso é um pedido. Então, assim, imagina, existem alguns livros sobre a Assembleia Nacional Constituinte, mas é impossível esgotar essas 24 subcomissões sem ser superficial, sem correr o risco da omissão, né? Eu acho que eu tentei atender, não sei se eu respondi, mas... Obrigado, professor. Eu
me reporto novamente aos colegas, perguntando se há algumas outras perguntas a serem feitas ao professor Youssef. Não? Sendo assim, professor, muito obrigado pela conferência do senhor. Gostaria de agradecer, então, ao professor Youssef Salomão de Campos pela participação, então, aqui nesse 8º Colóquio Internacional de Diversidade das Culturas. E, ao agradecê-lo, gostaria de convidar os colegas para a continuidade do colóquio amanhã, a partir das 14 horas, aqui nesse auditório. Muito obrigado pela presença, uma boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado.